Olá, bom dia. Essa é mais uma resolução de exercícios para que possa facilitar, aumentar essa gama de exercícios do estudo de vocês para a nossa próxima avaliação, a nossa primeira avaliação, né? Bom, todos eles retirados do Rally, volume 2, nona edição. O primeiro selecionado foi um exercício que nós realizamos em sala, onde ele te dá o diâmetro médio da Terra e de Marte, então de Marte e da Terra. Ele fala que a massa de Marte é 0,11 da massa da Terra, e a gente sabe que a massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24. Ele pede qual a razão entre a massa específica média da Terra e de Marte. Então, a massa específica de Marte pela Terra é massa sobre volume, massa sobre volume. Divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Daí é só substituir a massa de Marte 0,11 da massa da Terra, o volume da Terra 4/3 de πr ao cubo, volume de Marte 4/3 de πr ao cubo também, aí a massa da Terra corta, 4/3 de π corta, fica 0,11 raio da Terra sobre raio de Marte ao cubo, que vai nos dar 0,74. No item B, a aceleração gravitacional em Marte. A aceleração gravitacional em Marte é G, massa de Marte, sobre o raio de Marte ao quadrado. Bom, vou fazer um ajuste aqui. Multiplico pela massa da Terra, divido pela massa da Terra, multiplico pelo raio da Terra ao quadrado, divido pelo raio da Terra ao quadrado, para não alterar. Faço um reajuste, passo esse raio da Terra para cá e o raio de Marte para cá. Massa da Terra para cá, para aqui, e o de Marte para cá. Fica assim. G, massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado, que é a aceleração gravitacional da Terra. Sobrou massa de Marte, raio de Marte ao quadrado, raio da Terra ao quadrado sobre massa da Terra. Mas a massa de Marte é 0,11 da massa da Terra. Então aparece massa da Terra simplifica. Fica 0,11, AG, né, que é 9,8, 0,11, aí raio da Terra sobre o raio de Marte ao quadrado. Esses dados eu tenho um diâmetro, né, então tem um raio, dá 3,8. Ele pede também a velocidade de escape de Marte, que é 2 raízes quadradas de 2G massa de Marte sobre o raio de Marte. Eu não tenho massa de Marte, né? Mas eu sei que a massa de Marte é 0,11 da massa da Terra. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 a 24. Então fica 2 vezes G, 0,11, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio de Marte, que é só dividir isso aqui por 2, né? Dá 5.000 metros por segundo. 33. 33 ele quer por que fator deve ser multiplicada a energia necessária para escapar da Terra. A energia para escapar da Terra tem que ser, no mínimo, igual à energia que nos mantém presos à Terra. Tá? Então, fazendo a razão da energia na Lua e a energia na Terra, então fica G, massa da Lua, sobre M, sobre o raio da Lua. G, massa da Terra, massa de quem vai ser escapar, né? Nos dois casos, raio da Terra. O G corta, o M corta, fica massa da Lua, massa da Terra. Raio da Terra, raio da Lua. E aqui eu dei os dados para vocês, a massa da Lua, massa da Terra, raio da Lua. E aí o item B ele pede para fazer a mesma coisa com Júpiter. Então, massa de Júpiter, raio de Júpiter. Na Lua, em relação à Lua à Terra, dá isso aqui. Repetindo a mesma expressão com Júpiter, aí você encontra 28,5. 35. 35, aqui um quadrado, com 4 partículas nos seus vértices, massa de 20 gramas, tem que passar para quilogramas, tá? Senão não encontra em joule. A distância 0,6, e aí ele fala, se reduzido para 0,02, qual a variação da energia potencial gravitacional? Então eu vou fazer a expressão matemática para esse valor de D aqui, ó. Então é a interação entre 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 1,4. Então dá 6 interações, ó.
com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Mas a distância aqui do 1, 2, a mesma que 1, 3, que é a mesma com 2, 4, que é a mesma 3, 4. Então, essas quatro energias, como as massas são iguais, são idênticas. Então, ó, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 3, 4. E as diagonais também têm a mesma distância. Então, são iguais. Ó, 1, 4 igual a 2, 4. 1, 4 igual a 2, 3, né? No caso aqui. Então, é 1, 2, 1, 3, 2, 4 e 2, 3, né? Aqui. Bom, então tem 4 iguais. 4 iguais quem? A 1, 2. E 2 iguais a quem? A 1, 4. 1, 2. Menos g, m ao quadrado, porque as massas são iguais, dividido pela distância que é d. 1, 4. Menos g, m ao quadrado, a diagonal, que é 2 raiz de 2. Então fica 4 vezes dessa, dá 1, 2. E 2 vezes dessas, que é dá 1, 4. Coloco em evidência e chego na expressão matemática. O que você poderia fazer? Você faz para essa aqui, que seria a situação inicial, com a distância 0,6, iria repetir isso aqui para a distância 0,2, fazer a conta 2 vezes. Mas se você observar, olha só, a energia ela é inversamente proporcional à distância. Então, se eu reduzir a distância em 1/3, que está sendo feito aqui, ó, de 0,6 para 0,2, estou reduzindo em 1/3. A energia vai ficar 3 vezes maior. Então, a energia final, 3 vezes maior do que a energia inicial. Então, a variação dá 2 vezes a energia inicial. Você calcula uma vez e multiplica por 2. Aqui, 3 esferas, tá? São colocadas aqui A, B e C. E depois a esfera B é deslocada para essa posição. Tá? O L é 12, o D é 4. Então, ele ficava a D de cá e depois ficava a D de cá. A distância entre os centros das esferas B e da esfera C é o 4. Tá? E qual é o trabalho realizado sobre a esfera B por você? Bom, então, o que eu quero fazer? Primeiro, calcular a energia dessa situação aqui, ó, inicial. Depois, a energia dessa situação aqui, ó, o B saindo daqui e vindo para cá. Então fica assim, ó, trabalho igual a menos a variação da energia potencial, então é menos final menos inicial. Então, primeiro, inicial. A distância entre A e B, ó, entre A e B, é L. Opa, A e B é D, né? A e B, D. Depois a distância entre A e C. Essa é L, essa não muda. Né? Aqui, ó. A e C sempre será L. E por fim a distância entre B e C. Entre B e C, ó, B e C é L menos o D. Então seria tudo menos essa parte aqui que é o D. O que mudou para o final? Ó, o A e o B mudaram de posição. Ó. Então, entre A e o B, aí fica o todo, que é o L, menos o D. Depois, o A e o C, esse permanece L, isso não muda. E entre B e C? Entre B e C, ó, B e C, aqui é a distância D. Coloquei L aqui, ó, D, B e C. Tá? Só mudou, inverteu aqui. E aí é só fazer o cálculo de um, o cálculo do outro, e fazer a diferença entre dois. Você vai encontrar um valor positivo, 5 vezes 10 a menos 13. E aí ele pergunta no item B.
se for realizado pela força gravitacional. Então, isso aqui é um trabalho que você fez. Se for pela força gravitacional, basta inverter o sinal. 39. Qual é a velocidade de escape de um asteroide esférico cujo raio é 500 km e cuja aceleração gravitacional na superfície é 3 metros por segundo? Então, ele me deu uma informação aqui, ó, o AG. O que eu vou fazer? Vou fazer aparecer esse AG. Tá? Então, olha só. Qual é a velocidade de escape de um asteroide? Velocidade de escape é isso aqui, ó. Raiz de 2gm sobre r. Mas ele me dá uma condição aqui, né? Na superfície de um planeta que tem aceleração gravitacional de 3. Então eu vou igualar aqui para encontrar essa velocidade de escape. Ó. U mais K igual a 0. Então, condição para escapar. U, que é a energia na superfície, menos G, m1 sobre R, mais mv ao quadrado sobre 2. Tá? Simplifico m, fica menos gm sobre r, mais v ao quadrado sobre 2 igual a 0. Bom, quando você isola aqui, você fica v igual a raiz quadrada de 2gm sobre r. Mas eu quero que apareça a aceleração gravitacional aqui, que é isso aqui, ó. G é mão sobre r ao quadrado. Como tem r, eu multiplico por r, divido por r, para aparecer o r ao quadrado aqui, ó. E aí apareceu a aceleração gravitacional aqui. Então fica AG vezes R. O AG eu tenho, que é 3. É só multiplicar por R e extrair a raiz quadrada. Tá? Lembrando que isso aqui tem que passar para metro. Item B. Que distância da superfície uma partícula atinge se deixar a superfície do asteroide com velocidade inicial? Então ele quer saber qual a altitude que chega. Ó, ele tem isso aqui de energia potencial na superfície, energia cinética aqui, e ele vai chegar a essa altitude. Então a energia cinética no final é 0. O mzinho corta, fica menos g m sobre r. Ó, aí eu multiplico por r, divido por r para aparecer o r ao quadrado aqui, que é o AG. Nesse aqui não preciso fazer nada, que é v ao quadrado. Aqui é menos g m sobre r mais r. Então, para aparecer o AG, eu divido por r ao quadrado e multiplico por r ao quadrado. Ó. Aí apareceu aqui, ó. AG, então ficou menos AG. V ao quadrado, G sobre r ao quadrado, AG novamente. E aqui o r ao quadrado multiplicando. Bom, é só colocar o H em evidência e você encontra essa altitude. Aí ele quer saber a velocidade de escape. Né? Ó. Com que velocidade um objeto se chocaria com um asteroide se fosse liberado com velocidade inicial de 1000 km acima da superfície? Então ele quer saber liberando. Liberando, então, vai soltar. Não tem cinética. A cinética é 0. Aí ele vai chegar com potencial e cinética. Então, liberando fica menos g mão m r mais h. Na superfície, menos g mão m sobre r. E a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. O m corta. Novamente eu vou fazer o mesmo truque, ó, multiplicar por r ao quadrado dividido por r ao quadrado para aparecer o AG. Nesse aqui, para aparecer gm sobre r ao quadrado, basta um r, então multiplico por r dividido por r. E aqui v ao quadrado sobre 2. Ó, g mão sobre r ao quadrado é menos AG. O r ao quadrado permanece, r mais h. E aqui, g mão sobre r ao quadrado é AG, ficou um r aqui, v ao quadrado sobre 2. Colocando em evidência, encontro v igual a 1.400 metros por segundo. 40. Um projétil é lançado verticalmente para cima a partir da superfície da Terra. Despreze a rotação da Terra em múltiplos de raio de r. Que distância o projétil atinge se a sua velocidade inicial é 0,5 da velocidade de escape da Terra? Então, velocidade inicial, a metade, que falou 0,5, né? A metade da velocidade de escape. Então, velocidade de escape aqui, raiz de 2gm sobre r. Vou passar esse 2 para dentro, fica 4. Né? 2 sobre 4, 2. Então fica gm sobre 2r. Bom, energia cinética mais energia potencial é igual a energia potencial. Por quê? Ele quer saber a sua velocidade inicial, né, de escape, para poder atingir essa
altitude. Ou seja, na verdade, sua velocidade inicial, em que múltiplo de raio da Terra, que distância o projétil. Quer saber essa distância aqui. Então, mv ao quadrado sobre 2, que é a cinética, menos g mão em μ sobre r, que é o potencial, igual a menos g mão em μ sobre r, que é a energia potencial nessa posição. Aqui, o m corta, todos eles, ficou v ao quadrado. Mas v ao quadrado, ó, aqui é v. O v ao quadrado é gm sobre 2r. Como tem um 2 aqui, ó, gm sobre 2r, então que é gm sobre 4r. Aqui gm sobre r, aqui gm sobre r. O gm corta, fica 1 sobre 4r menos 1 sobre r igual a menos 1 sobre rzinho. Evidenciando o r, então você vai encontrar isso aqui. Ou seja, 4 terços de r. Item B. Se a sua energia cinética for 0,5 da energia cinética necessária para escapar da Terra. Então, energia cinética 0,5 da energia para escapar da Terra. Para escapar da Terra, a energia cinética tem que ser igual à energia potencial. Como 0,5 é meio, então energia G mão em μ sobre 2R. Então fica cinética menos G mão em μ sobre 2R, potencial menos G mão em μ sobre R, e aqui menos G mão em μ sobre Rzinho, que é a energia potencial nesse ponto distante, né? G mão em μ corta, 1 sobre 2R, menos 1 sobre R igual a menos 1 sobre R. Evidenciando Rzinho igual a 2R. Item C. Qual é a menor energia mecânica inicial necessária para que o projétil escape da Terra? A menor energia mecânica tem que ser igual a zero, né? Que é o princípio do escape que a gente estudou em aulas anteriores. 41. Duas estrelas de nêutron estão separadas por uma distância de 1 vezes 10 a décima. Ambas têm massa de 1 vezes 10 a 30 kg e um raio de 1 vezes 10 a quinta metro. A estrela se encontra inicialmente em repouso relativo. Com que velocidade estarão se movendo em relação ao eixo referencial de repouso quando a distância for a metade do valor inicial? Então, quer saber quando a distância for a metade da distância inicial. Então, inicialmente, V igual a zero. Ó, ambas se encontram inicialmente em repouso. Então, você tem menos G mão aqui dá M vezes M, que são duas massas iguais, dividido por R. E aqui a energia, ele fala que quando a distância for a metade, então G mão M sobre a metade da distância, mais mv ao quadrado sobre 2, né? 2m, né? Porque aqui a energia cinética é associada às duas massas. Aqui eu corto um desses m, né? Então ficou menos g mão sobre r, mais 2g mão sobre r, né? Divisão de fração, igual a v ao quadrado. Aqui evidenciando o v, encontro 8,4 vezes 10 a quarta metros por segundo. Já no item B, se estiver na iminência de colidir, então na iminência de colidir, a distância entre eles vai ser 2 vezes o raio dessas estrelas. Então fica assim. A energia menos G mão em μ sobre R igual, na hora de colidir, menos G mão em μ sobre R final, e aqui a energia cinética, que é a das duas, 2m ao quadrado sobre 2. Então, corto um desses m's e vou evidenciar o v novamente. Um detalhe, o R, que eles estão no início, é isso aqui, ó, 1 vezes 10 a décima. E o R final é isso aqui, que é o diâmetro, 2 vezes o diâmetro, 2 vezes essa distância aqui, né, entre elas, que é essa distância 2 vezes o raio. Como o raio é 1 vezes 10 a quinta, então esse aqui vai dar 2 vezes isso aqui, substituindo 1,87 vezes 10 a sétima metros por segundo. 43.
Que velocidade linear um satélite da Terra deve ter para estar em órbita circular a 160 km ou 160 mil metros acima da superfície da Terra? Bom, para estar em órbita, a energia cinética, que é G-mão/m1 sobre 2r, igual a mv ao quadrado sobre 2, evidenciando o v, raiz quadrada de m sobre r, onde o r é a soma do raio da Terra mais h. Então, é só substituir. Item B, qual o período de revolução? A velocidade aqui é a distância, que é a volta completa, pelo tempo, que é o período. O v eu já tenho, o r eu tenho, então 5.250 segundos. Phobos, um satélite de Marte, se move em órbita aproximadamente circular. 9 vezes 4 vezes 10 a sexta de raio, em um período de 7 horas e 39 minutos. Então, esse período tem que estar em segundos, tá? Calcule a massa de Marte. Então, a terceira lei de Kepler, só isolar o m, passar o t ao quadrado para cá, substituir o valor de r, o valor de t em segundos, e uma continha bem simples. 47. O Sol está a 2,2 vezes 10 a 20 metros da Via Láctea. Completa uma revolução em torno em 2,5 vezes 10 a 8 anos. Tem que passar para segundos também. Supondo que o Sol e as estrelas da galáxia possuem uma massa igual a 2 vezes 10 a 30 kg, que as estrelas estão distribuídas uniformemente em uma esfera em torno do centro da galáxia e que o Sol se encontra na borda dessa esfera. Estime o número de estrelas da galáxia. Então, o Sol está aqui, na borda, e aqui todos os planetas aqui. Então, a gente vai usar o teorema da casca esférica, como se todas essas massas aqui estivessem concentradas num ponto, a uma distância aqui, que é o centro da Via Láctea. A força G-mão vezes Nm, que são todas aqui, todas as estrelas, igual a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Tá? Corto m. Então, G-mão N, que sobrou, sobre r, igual a V, que a gente viu anteriormente, que é 2πr sobre t. Substituindo aqui, fica 4π ao quadrado, r ao quadrado, sobre t ao quadrado. Esse r ao quadrado multiplica por esse aqui, fica r ao cubo. Isolando o n, passo o gm dividindo, fica aqui o gm, né? Então fica 4π ao quadrado, r ao cubo, sobre gm, t ao quadrado. Vai dar 5,1 vezes 10 a décima. 48. A distância entre Marte e o Sol é 1,52 vezes a maior que a distância da Terra ao Sol. Use a lei dos períodos de Kepler para calcular o número de anos necessário para que Marte complete uma revolução em torno do Sol. Então, período, 4π ao quadrado sobre gm r ao cubo, escrevi para a Terra e para o Marte e dividi as duas equações. Período da Terra, 1 ano, período de Marte ao quadrado. 4π ao quadrado sobre gm, corta o 4π ao quadrado, ficou o raio da Terra ao cubo sobre raio de Marte ao cubo. Sendo que o raio de Marte é 1,52 vezes a raio da Terra, então o raio da Terra corta. Então, aqui fica uma expressão bem simples em termos da raiz quadrada de 1,52 ao cubo. Vai dar isso aqui. Ó. 50. Um satélite em órbita circular permanece em cima do mesmo período ao longo de toda a órbita. Então, um período de 24 horas. Tem que passar para segundo. Usando a lei de Kepler, t ao quadrado igual a 4π ao quadrado sobre gm, vezes r ao cubo, isolo r, passa gm multiplicando, t ao quadrado vezes gm, dividido por 4π ao quadrado, fazendo o cálculo, substituindo os valores, né, da Terra, período, massa, 4,225 vezes 10 a sétima. Ele quer saber qual é a altitude, então lembrar que R é igual a R1 mais H. Então H é esse R que eu encontrei menos o raio da Terra, que é isso aqui. Um satélite de 20 kg está em órbita circular com um período de 2,4 horas. Tem que passar para segundos também.
em torno de um planeta de massa desconhecida. Se o modo da aceleração gravitacional da superfície do planeta é 8 metros por segundo ao quadrado, sendo que a aceleração é isso aqui, né? Qual o período do planeta? Então, ó, a equação é essa aqui. Aí eu quero que pareça o AG, então eu vou dividir por R ao quadrado aqui, e multiplicar por R ao quadrado. Então fica assim, 4π ao quadrado é R ao cubo, Gm sobre R ao quadrado vezes R ao quadrado, onde isso aqui é o meu AG. Então fica 4π ao quadrado, R ao cubo, AG ao quadrado. Isolando o R, então fica 4π ao quadrado, R ao cubo, dividido por AG, T ao quadrado, aí o R ao quadrado passa para cá. Aí o R é a raiz quadrada disso aí. Vai dar 5,8 vezes 10 a sexta. 61. A que distância da superfície da Terra a energia necessária para fazer um satélite subir até essa altitude é igual à energia cinética para que o satélite se mantenha em órbita circular na mesma altitude? Bom, então, para entrar em órbita, você tem uma energia potencial, uma energia cinética, e aí você tem que ter uma energia para permanecer em órbita. Então, essa energia cinética fica igual a, passo aqui para cá, esse aqui já está aqui, né? É G emão eminho R mais H, que é o da órbita. Esse aqui que era menos G emão eminho sobre R, passa para cá, mais G emão eminho sobre R. Coloco menos G emão eminho em evidência. Coloco esse aqui primeiro, que é positivo, né? 1 sobre R. Aqui eu cometi um equívoco. Se eu coloquei o sinal de menos em evidência, então aqui tem um sinal de menos aqui. Bom, aí você, para permanecer em órbita, ó, essa aqui é a energia de órbita. G emão eminho sobre o R mais H. Bom, o que nós temos aqui? Que essa variação aqui, ela tem que ser igual a zero. Novamente aqui, um pequeno equívoco. Novamente, eu coloquei o sinal de menos em evidência. Ele tem que estar aqui, ó. Tá? Então, G emão eminho sobre R mais H menos G emão eminho 1 sobre R menos 1 sobre R mais H, isso tem que ser igual a zero. O G emão eminho corta, fica 1 sobre R mais H, menos 1 sobre R, mais 1 sobre R mais H. Colocando o H em evidência, o H é R sobre 2. Aí ele pergunta, em altitudes maiores, qual é a maior energia para fazer o satélite subir? Ora, você tem que fornecer uma energia aqui embaixo maior do que a energia lá em cima, para poder ir até além. Então a energia para fazer subir tem que ser maior. 63. Um asteroide cuja massa é 2 vezes 10 a menos 4 vezes a massa da Terra gira em órbita circular em torno do Sol, a uma distância que é o dobro da distância da Terra ao Sol. Calculo pelo período de evolução do asteroide em anos. Também faço por comparação, como a gente já fez anteriormente, né? Ó, aqui a expressão matemática. Quando você compara esse termo aqui, dividindo um pelo outro, desaparece. Fica o período do asteroide pelo período da Terra ao quadrado, igual o raio do asteroide sobre o raio da Terra ao quadrado. Tá? O período da Terra é 1 ano. Aí, isolando, é só simplificar e encontrar 2,87 vezes 10, 2,87 anos. Faça a mesma coisa para a energia, né? A energia é igual a G emão eminho sobre 2R. Né? Então, dividindo, aqui corta tudo, fica apenas a relação entre esses raios. Tá? Ele fala assim que esse R é uma distância que é o dobro da distância da Terra. Aqui é um 2, tá? A distância do asteroide é dividido o dobro da distância da Terra. Tá ok? Então, valeu e até nosso próximo vídeo.